ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, Jesus, 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 quando clamo a ti, Senhor, Jesus. Bom dia a todos, meus amados. Mais um dia aqui na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão aí ao vivo acompanhando mais essa live, essa pregação. Hoje vamos meditar o livro de João, capítulo 8. Aqui fala daquela adúltera, né? A mulher que começou a adúltera. Vamos meditar essa passagem. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo chegava a ele ao seu redor. Então ele se assentou e lhe ensinou. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher, surpreendida em adultério. Forçaram-a a ficar em pé no meio de todos, e disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhado em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a este respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus inclinou-se, escreveu na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escreveu na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir, mas não peques mais. Então aqui você vê que os judeus ali estavam tentando provar o Senhor através da lei de Moisés, porque conforme a tradição da lei de Moisés, não da lei de Deus, conforme a lei de Moisés, toda mulher que cometia adultério era apedrejada, era morto. Você imagina hoje, amados? Hoje quantas pessoas não estão vivendo em adultério? Pessoas que estão em segundo, terceiros casamentos. Quantas pessoas, amados, estão em adultério, amados? Você imagina, não ia ter pedra. Não ia ter pedra suficiente para poder apedrejar, porque hoje em dia, infelizmente, esses tempos que vivemos hoje, para o mundo é normal viver em adultério. Separa de um, casa com outro, separa um, casa com outro, e vai trocando de casal como se fosse, de marido, trocando de mulher como se fosse trocar de roupa. E as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, acaba vivendo, né, nesse pecado, né, que é gravíssimo. E leva muitas pessoas a levar o pecado, leva a trazer enfermidade, doença, problemas, discussões.
muitas vezes até financeiro, julgo desigual no casamento, quando a pessoa vive em adultério, né? A pessoa não vive a parceria com o seu cônjuge, né? Procura fora do casamento, relacionamentos. E isso não agrada o Senhor, né? Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque não tem um mandamento, né? Nos 10 mandamentos tem um mandamento que fala: não adulterarás, não cometerás adultério. Então, amados, a gente não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode desejar, não pode adulterar. E a partir do momento que você cobiça, desejando a mulher do teu próximo, você já está cometendo adultério. Você já colocou no teu coração. Quando a pessoa coloca no pensamento e no coração, olhou para uma mulher com outro pensamento, a mulher do próximo, não só a cobiçou e a desejou aqui dentro do coração, já cometeu o adultério, sabia? Cometeu o adultério em pensamento, com a consciência. Você imagina, mas hoje em dia, como é que não está hoje em dia, né? Hoje, quantas mulheres não se vestem com as roupas sensuais para atrair os homens? E não que elas levam a pecar, como os homens estavam pecando por causa da carne, né? Como o desejo da carne. As pessoas vivem na carne. Em questão do adultério, eu vou mostrar aqui na Bíblia quando a pessoa está em adultério ou não. É um tema muito polêmico, já que estamos meditando o livro de João 19, livro de João capítulo 8. Então vamos pegar esse tema do adultério para saber quantas pessoas estão no adultério. Tem pastores em adultério, pastores de segundo, terceiro casamento, em altares da igreja, pregando a palavra. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos pegar aqui Mateus 19, do versículo 1 ao 11. Do versículo 3 ao 11. Vamos aqui, Mateus 19, versículo 3 ao 11, que se fala sobre o adultério. Já que estamos meditando essa passagem no livro de João 8. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Presta atenção, por qualquer motivo. Jesus explicou: não tendes lidos que no princípio o Criador o fez homem e mulher? Eu os instruiu por este motivo o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então aqui fala que Jesus fala aqui que a partir do momento, que desde o princípio, quando Deus fez o homem e a mulher, a partir do momento que se unem, eles se tornam um só. Se a gente pegar o Adão e a Eva, quando Deus fez o Adão, fez o primeiro homem, ele se sentiu só, Deus fez o quê? Fez ele adormecer, tirou uma parte da costela, daquela costela ele modelou uma mulher. Então quando Deus, o Pai o Criador, levou até Adão, a mulher, até ele disse: essa é ossos dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Por quê? Porque foi tirada uma parte dele. Então a mulher ela foi feita a partir do homem, não foi a partir de Deus. Primeiro Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, depois ele fez a mulher. Então ele fez a mulher para ser o quê? Companheira do homem. Para ser ali o braço do marido, do homem, apoiador, o pilar da casa. O homem é o cabeça, a mulher é a base. É como diz, Jesus é o noivo, a mulher é a igreja. Então Jesus é a cabeça, o Messias é a cabeça, e a mulher é o corpo, é a igreja, a verdadeira e fiel. Então tudo tem lógica, né? Tudo encaixa. Então o que acontece, amados? Quando Deus fez o homem e a mulher, eles se unem uma só vez, uma só carne, um só espírito.
Sendo assim, eles já não são só dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, pode falar aqui, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, aquilo que Deus une, amados, que o homem não separe. Replicaram, então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher abandonada? Olha aqui. O divórcio quem foi que criou? Moisés, não foi Deus. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra, está cometendo adultério. Então o que Jesus fala aqui? Todo aquele que se divorcia da sua mulher, que não seja por imoralidade sexual, ou seja, adultério, traição, e se casar com outro, está cometendo adultério. Então, a gente não pode separar por qualquer motivo. Entendeu, amados? Porque a pessoa tem uma outra crença, ou às vezes porque a pessoa tem um jeito, tem uma personalidade diferente, a não ser por causa do adultério. Não for por causa do adultério. Então, os discípulos consideram, se eles estão mais para o marido, a esposa não é vantagem. Então, os discípulos, se esses são os termos para o marido, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles que têm a capacidade dada. Pois alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros entre que si mesmos se fizeram celibatos, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Entendeu, amados? Como que é a questão do adultério? Já que estamos meditando lá no livro de João 8, versículo, capítulo de João 8, que fala sobre adultério. Então aqui fala porque que Deus, não foi Deus que criou o adultério, né? Mas sim Moisés, por causa da dureza do coração do homem. Vamos aqui no Marcos 10 também, que fala sobre casamento e separação. Partindo dali, foi Jesus para a região, capítulo 10, versículo 1 ao 11 também, ao 12, para a Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez grande multidão chegou-se a ele, como era de seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que ordenou Moisés? Replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora, como lá em Mateus. Esclareceu Jesus: Moisés o deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Olha como é que está batendo aqui com o mesmo tema lá de Mateus. Entretanto, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, o que Deus fala, o que o Senhor fala lá em Mateus 19, está falando aqui também em Marcos 10. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mais tarde, quando estava em casa, uma vez os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele explicou: todo homem que separa de sua esposa e se une a outra mulher, estará cometendo adultério. Então hoje, vamos supor, se você separa da sua esposa para se unir a outra pessoa, está em adultério. Da mesma maneira, se a mulher divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Então, tanto o divorciado como a divorciada, se casar de novo,
vai estar em adultério. Então, ambos estão divorciados. Se você divorcia, independente se teve adultério ou não, se casar com outra pessoa, está em adultério. Então, é permitido que o homem case só uma vez. A Bíblia deixa claro aqui que não se pode casar novamente, depois que se divorciou. Mesmo se a pessoa foi a vítima. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Vamos supor, se a pessoa veio quer divorciar daquela pessoa, mas a pessoa não quer dar o divórcio, porque ela quer seguir conforme a palavra, né? Lutando para restaurar o casamento. Se a pessoa não divorciar, a pessoa não quer dar o divórcio, não quer assinar, o juiz pode fazer isso, né? Conforme a lei, né? O juiz pode assinar pela pessoa. Só que aí está na mão de quem? Do juiz. O sangue está na mão do juiz, não da pessoa, porque a pessoa fez a parte dela, né? Entendeu? Então, é uma questão muito polêmica em questão se pode casar de novo ou não. Tanto divorciado como não divorciado. Tanto a vítima como a pessoa que foi divorciada. E aquela pessoa que se une a uma pessoa divorciada também está em adultério, sabia disso? Vamos supor, uma pessoa solteira se envolve com um homem divorciado ou com uma mulher divorciada, ambos. Pessoa que não tem, que nunca casou nem nada na vida, né? É solteiro. Se envolver com uma mulher divorciada ou com um homem divorciado, está em adultério. Pecado. E as pessoas não sabem disso. Por isso que muitas pessoas, amadas, estão em adultério e não sabem. Por quê? Porque não lê a Escritura. Tá vendo, mas como é que é? Porque não lê as Escrituras. É um tema polêmico, muito polêmico. Vamos aqui também em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 7. Vamos aqui. Capítulo 7, versículo de 1 ao 6. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher está casada, olha aqui, pela lei a mulher está casada, está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, mesmo estiver divorciado, estará em adultério. Vamos supor. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não está adulterando. Vamos tirar um exemplo aqui. Vamos supor, como que a gente pode explicar nos dias de hoje, né? Por isso, se ela casar com outro homem enquanto o marido estiver vivo, se a mulher mesmo que estiver divorciada, vamos supor que mesmo que divorciou, a pessoa divorciou porque teve uma traição, um adultério, ali teve uma relação ilícita. Se o marido ainda estiver vivo, o divorciado está vivo, ainda está sob debaixo da lei. Ou seja, o que Deus une, o homem não separe. Então, está ligado ainda. Mesmo divorciado ainda está ligado, porque foi Deus que uniu. Então, aqui fala, enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Só é livre da lei, amados, a partir do momento que uma pessoa morre, que ambos morrem. Aí sim está livre para casar novamente. Por quê? Porque a morte separa. Só a morte pode separar. Mesmo estando divorciados ou não. Só a morte separa a morte. Não é para sair matando ninguém, viu, gente? Pelo amor de Deus. Assim também, vós, meus irmãos, morreste quanto à lei mediante o corpo de Cristo.
para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigados pela lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Está vendo, amados, como que é a questão do adultério, do casamento? Então a gente tem que ler, tem que... Outra passagem também que fala, é em Coríntios. Vamos ver aqui. Coríntios, vamos ver. Acho que é em 1 Coríntios. Aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 7 também fala sobre a questão do casamento, né? E adultério. Em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Abstenha de relações com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa, da mesma forma sua esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negues um ao outro, exceto por mútuo consentimento, apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrarmos à oração, ou quando estiver em jejum e oração. Logo em seguida, unimos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então, quando a pessoa não tem controle, não tem domínio sobre a sua carne, sobre a sua paixão, sobre o corpo ali, é melhor casar do que se abrasar. É melhor casar do que se abrasar. Tem a sua esposa, tem o seu marido. Que fala. E não vos negue um ao outro. Quando vamos, nunca deve negar um ao outro. Aí fala aqui, ó. Somente em caso de consentimento, por algum problema, às vezes problema de saúde, ou às vezes um momento de oração, vamos ter um problema. Aí sim tem que ter o consentimento de ambos, né? Porque eu falo que o casal ele tem que ter diálogo em questão dessas coisas da Bíblia, da palavra de Deus. Porque quando não tem conhecimento, a gente ele tem quase ignorância, né? Mas quando tem conhecimento, certo vai ter o quê? Diálogo. Conversar sobre essas questões dentro da palavra. Para que não dê brecha para o inimigo. Porque tendo consciência, vai pensar de fazer a coisa errada, por causa da falta de controle. Não vos tente por causa da falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento, porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um determinado modo, outro de forma diferente. Então, falando aqui, ó. No entanto, digo aos solteiros e viúvas, melhor seria se permanecesses como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se e se casem, porque é melhor casar-se do que viver queimando de paixão. Todavia ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case. E o que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie de sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e essa dispõe-se a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas consente em viver com ela, não se separe dele.
Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. E a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir se separar, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido, ó, como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher. Então não é o marido que vai salvar a esposa ou a esposa vai salvar o marido. A salvação é individual. A pessoa muitas vezes acha que o marido vai salvar a esposa vai salvar. A gente pode orar. Pode orar pela esposa, pode orar pelo marido, para que Deus possa santificar, né? Possa exortar. Mas quem salva é Jesus, né? Não é o marido nem a esposa, nem ambos vão salvar o outro. Mas para viver em paz, se a mulher incrédula, se a pessoa incrédula, seja a mulher, seja o marido, não consiste em conviver com o marido crente, cristão, que deixe embora. Melhor viver em paz, né? Porque se viver junto ali não vai dar certo, né? Vai dar jogo desigual, vai ter problema, vai ter discussão. Então, para que tenha paz, é melhor que, nesse caso, se separe. Não é divorciar, se separar. Divorciar é uma coisa, separação é outra. Aí, nesse caso, depois ambos não podem casar novamente, né? Nem a mulher, nem tanto o marido. É como diz, né? O Senhor fala lá, né? Que não pode, por qualquer motivo. Então, se a pessoa que é incrédula não consiste com o marido crente, então, por causa desse motivo, ela quis separar. Então, a consciência dela. Ou vice-versa. Então, a consciência da pessoa. Não é por qualquer motivo que você tem que separar. Um caso muito grave, é traição, adultério. Aí sim. Não consiste. Então, é melhor que, nesse caso, separe-se para evitar jogo desigual, problemas, situações. Amém, amados? Então, você vê que, entrando nessa meditação do livro João 8, já entramos no assunto sobre o casamento e o adultério. E hoje em dia vemos muitas pessoas em segundos, terceiros casamentos, vivendo completamente errados, porque não conhece a palavra. Não está preparado para ouvir esse tipo de mensagem. Por quê? Porque é muito forte, irmãos. Porque ela é muito polêmica. E as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir essa verdade. Só que a palavra liberta, né? Então por isso que eu falo que a gente tem que meditar, analisar, se cuidar, prestar atenção se a pessoa está vivendo pecado ou não. Entendeu? Amém, amados? Então quero agradecer a Deus nesse momento por essa mensagem, para a meditação, para as pessoas que estão aí vivendo no adultério, que as pessoas analisem, tirem das escrituras, provem as escrituras, medite nela, medite. Vamos lá, pegue as passagens que foi dita, leia, peça a direção de Deus, e Deus vai mostrar quantas pessoas estão no pecado, no adultério, não sabem. Mas por que as pessoas estão no pecado? Por que muitos pastores não pregam sobre isso? Por que eles não pregam a verdade? Por que, amados? Porque a maioria saiu da igreja. Porque a maioria não ia suportar essa doutrina. Ia deixar de ter fiéis. Deixando de ter fiéis, deixa de ter dízimo. Deixa de arrecadar. Porque não suportaria. Muitos não iam suportar essa mensagem. E muitos acabam saindo. Aí saindo, o que acontece? Deixa de ter fiel que contribui ali com o dízimo. Só que tem porém, né?
o pastor que não prega a verdade, em questão do adultério, vai ser cobrado da mão dele. O Senhor vai cobrar da mão dele por que não pregou a verdade. Por causa das almas perdendo a salvação. Perdendo a salvação por causa que ele não prega contra o adultério. Não prega essas passagens mencionadas. Se prega Mateus 19, não prega Marcos 10, não prega Romanos 7, não prega 1 Coríntios 7, que fala sobre casamento conjugal. Eles não pregam todo o texto, o contexto da história. Só pregam apenas como vem a eles. E se eles falassem da verdade, sabe? Muitos não iam suportar. E saem. E saindo, deixa de ter dizimistas. Porque o negócio deles não é as almas, são o dinheiro. Não estão preocupados se a pessoa vai para o inferno ou não, se vai perder a salvação ou não. Estão preocupados que vão perder os seus dízimos. Então tá vendo, mas como é que é essa Babilônia, como é que está hoje? Presta atenção, mas vigie, leia a Escritura. Tem muitos pastores que não pregam isso. E estão levando muitas almas para os lagos de fogo, para a condenação, por causa de por não pregar a verdade. Amém? Então eu quero agradecer aqui, mais esse dia, por essa mensagem, por essa palavra. É um pouco polêmica, é pesada, mas a verdade tem que ser dita. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo dia a todos aí que estão acompanhando. Compartilhem mais pessoas, curtam, para que mais almas sejam alcançadas na palavra e as pessoas sejam libertas. Amém? E as pessoas busquem a se reconciliar, procurar viver em obediência. É dura a palavra, é dura, eu sei que é dura, mas tem que ser pregada. O que eles não pregam tem que ser pregado. Amém? Então que Deus abençoe. Uma ótima manhã, abençoado, um ótimo dia de trabalho para todos e um ótimo final de semana a todos. Amém? Amanhã iremos meditar o capítulo de João 9. 9 não, continuar o 8, né? Aí tem outra parte.